Ele sabe quem você é, Ele sabe quem você será. Ele só precisa ter acesso à sua alma para fazer uma limpeza e por completo. Só você que acredita, levanta essa mão e manda glória para eles. Glória, Deus abençoe essa madrugada que nós estamos aqui para tributarmos a Ele a honra, toda a glória e toda a exaltação. Amém, irmão? Tem alguém cansado aí, ô glória? Tem alguém querendo ir para casa? Você vem dar o seu melhor para o Senhor nessa madrugada. Hoje o culto já começou cedo, pastor. E eu confesso que hoje era o dia que eu queria ficar trancado em casa, jejuando e orando só para se revestir que nem Jesus. Mas ontem durante a madrugada parece que os demônios eles vieram me atormentar, porque a noite foi cãibra, glória. Foi cãibra no pé, eu levantei a madrugada toda, porque a gente prega na rua, irmão. E Jesus não chamou a gente só para ficar na igreja, não. O ônibus espera eu e você, glória. E eu atravessei um lugar terrível que o pastor teve que buscar eu, Vitor, de moto, esse jovem pregador aí. Só mato e barro. Escola de menor, 1h30 de ônibus. Eu lembrei do dia que eu ia pregar. E alguém que está comigo, pastor, na época não era pastor, a gente ia pregar, a gente tinha o prazer de pregar de ônibus. Porque se a gente não fosse pregando na ida, glória, a gente ia pregando na volta. Porque a Bíblia diz que Paulo, glória, disse que nós temos que pregar tempo e afora de tempo. Deixa eu te explicar isso aqui. Tem altar na rua te esperando, não é só esse. O traficante lá mandará. O traficante está esperando a palavra que sai da sua boca. Mas nós estamos vivendo uma era que parece que os valores vestidos só querem andar de Uber, irmão. E hoje eu fui para um dia com Deus. Eu estava com a palavra para falar sobre gerando milagre na dor. E quando chegou lá, Jeová falou: não, traz isso aí agora. Foi um culto tão avivado no meio de vários senhores. E os velhinhos, que eu me lembro quando eu chegava na igreja, os velhinhos estavam tudo com lenço, chorando da Arábia. E quando você colocava o pé no culto, o corpo tremia. Hoje a gente tem a calaia sébia, a toalhinha na mão, mas não ora nem 5 minutos. Fica preocupado de receber vitória, não. A Bíblia diz que em todas as coisas você já é mais que vencedor. E eu aqui, irmão, se eu pudesse, porque eu chorei 2 vezes já, e não é todo lugar que eu choro. Vou repetir para você, não é todo lugar que eu choro. Eu só choro quando eu sinto a presença do Eterno. E quando o varão estava falando com o pastor Marcelo ali, eu vi um anjo. Se você beber com os demônios comigo, eu já vou entregar algo para a senhora. Tem uma providência ministerial chegando para a sua vida. Eu só esperei a hora certa de vir até a senhora. Porque quando eu vi a senhora na guerra, eu também via lágrimas. Eu vi alguém dizendo: calaia sébia, será que Jeová chamou essa mulher para essa obra? Mas Jeová falou que viu as lágrimas e viu também as suas petições. E Ele manda te dizer que está chegando uma grande providência. E Ele vai mostrar para os seus inimigos que essa cabeça, essa unção que desceu no foi do homem. Alá mandarábia. Salmo 89, versículo 20. E eu escolhi a Davi, ó glória, meu servo, e com meus olhos mandará sépia. Minha filha, eu tô assim contigo, ó. Vou fazer tudo novo lá. Vou fazer tudo novo. Ainda vou tirar você de lá e vou lhe dar lugar próprio. Eu não vim aqui para falar nada, eu só vim para adorar com esses 2 pregadores. Meu irmão, 10 minutos rápido. Jeremias capítulo número 18. Eu não quero quebrar a ética de liturgia de culto da igreja de ninguém, porque lá na igreja eu sou assim, quem prega lá sabe. Eu dou 1 hora de pregação, mas se pregar 2, ninguém vai se levantar para parar pregador. Porque é melhor ter palavra do que ter pecado escondido debaixo da liderança. E eu digo para vários lá na igreja, no dia que você vê profeta chegar para minha cara para dizer que é por jejuar,
para eu consagrar e parar de roubar, é sinal que eu já estou desviado. Você já tem um acesso de pegar sua carta e ir embora. Porque da onde eu vim, tomando choque para sobreviver, passando 29 anos no tráfico, eu não acho que Jeová vai colocar a gente aqui para brincar. Então não é Deus ou não é? Eu sou do mistério, não quero nem saber quem não pula, quem não roda, quem usa talite. Se a glória ataca, mandarábia, vai. Eu não vou rodar no mistério porque eu sou da cidade, eu também sou, rapaz. Mas a gente rodava era na mão do diabo, rodava na prostituição, rodava no crack, rodava porque eu não vou parar na presença do Senhor. E Jeová está dizendo, baila que nem Davi. Baila que nem Davi, deixa a teologia de lado. Nosso estudo não é para pregar, nosso estudo é para viver. E se não viver, peca e se desvia. Alara, serabá. Tira a ética, diga para seu irmão, tira a ética. E dança hoje na presença do Senhor. Jeremias capítulo 18. Deus abençoe o pastor. Pastor Diego, Deus abençoe todos os homens de Deus que estão aqui. Amém. Está comigo minha esposa missionária Fabiane. O obreiro Alexander está conosco também. O diácono Vitor faz parte da igreja, jovem que teve uma oportunidade. Nosso irmão também, o missionário Marivaldo, né? Ao qual Jeová resgatou da mão de Satanás para pregar sua palavra. Jeremias capítulo número 18, amém, irmão? Não estou conseguindo pegar aqui, agora eu consegui, amém? Que diz, e a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como um vaso que fazia de barro quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus próprios olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer como fez de vós este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmão? Queridos e amados irmãos, com rápidas palavras, todos nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, conhecemos a história do profeta Jeremias, sim ou não? Todos nós sabemos que, de acordo com a mesma Bíblia Sagrada, e as correntes teológicas afirmam, que todo filho de sacerdote, ele tinha por incumbência designada, por causa da sua descendência, ele, o glória, trilhar a mesma trilha sacerdotal. Haja visto que parece que eu vejo Deus se apresentando num cenário. E o cenário de Deus aqui é para reverter a condição de um chamado humano, estabelecido por tradições, oh glória, de qualquer região, ou constituída através de um princípio. Observe que na ótica de alguém que lê a Bíblia Sagrada, Jeremias tinha que ser de fato sacerdote. Mas observe que Deus vai se apresentar. E a Bíblia diz, oh glória, em Mateus, oh glória, 14, verso de número, se eu não me engano, 20, a seguir 24, 14, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Observe que a Bíblia diz, oh glória, que Jeremias é chamado, oh glória, por volta do ano 627, ou por volta do ano 586. A Bíblia vai dizer, oh glória, que Jeremias é levantado em um período que a nação de Israel estava corrompida. Só que perceba, oh glória, a função do profeta, oh glória, não é a mesma do sacerdote, oh glória. Sacerdote pega de Deus para levar para o povo, oh glória, mas profeta pega do sacerdote, pega do povo para levar para Deus, mas profeta pega para Deus para levar para o povo. Observe que o capítulo número 18, oh glória, diz a Bíblia Sagrada que Deus
Deus, ele de uma forma figurativa ou alegórica, Deus agora vai se revelar para o profeta Jeremias. E a expressão de Deus para Jeremias é essa: Jeremias, levanta e desce. Observe que quem lê a Bíblia Sagrada, algumas pessoas vão dizer que Jeremias está prostrado. De fato, Deus o mandou levantar, não. Só que a etimologia afirma que a expressão levanta e desce fala acerca de um deslocamento ou de até mesmo uma transição. Pastor, o que é uma transição? É passar de lá para cá ou passar de lá para o outro lado. Então o que é que Deus quer aqui? Deus quer que ele se desloque, ó glória. E a Bíblia diz, ó glória, que Jeremias vai se deslocar até uma olaria. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jeremias ele chega na olaria, Deus não vai fazer nada, mas primeiro vai mostrar. A pergunta é: Deus chama profeta sem visão? Não. Primeiro Deus chama profeta para abrir a visão e para depois Deus falar. O texto diz que quando chega na oraria, sabemos que aqui é uma parábola. O que é a parábola? A parábola, pastor Grey, isso é uma narrativa imaginária verdadeira que se apresenta com um fim de ensinar uma verdade. Então todos nós sabemos que a Bíblia ela fala de uma forma literal, a Bíblia fala de uma forma alegórica, e a Bíblia também fala de uma forma figurativa, usando alusões bíblicas e a linguagem de figura de sinais. Só que perceba que o texto diz, ó glória, que quando chega na oraria, Deus mostra uma visão, e essa visão, ó glória, está relacionada à condição da vida espiritual do povo. Porque observe no capítulo 17, diz a Bíblia Sagrada que o pecado de Judá estava sob o ângulo dos seus altares. Os sacerdotes estavam corrompidos, os levitas estavam corrompidos, a nação estava corrompida, a nação estava adorando, e Deus queria restaurar e reconstruir a aliança e a vida espiritual. Não dá, pastor. E o texto diz que Jeremias ele, vem para a Bíblia, Jeremias ele vai, ele não desce. Chegar lá ele vê. Só que quando ele chega na olaria, o oleiro está trabalhando sobre o vaso. E todos nós sabemos que vaso aqui, na cultura hebraica e na tradição judaica, simboliza o quê? Algo que é utensílio, algo que é instrumento. Só que o texto diz, ó glória, que o vaso estava na mão do oleiro e se quebrou. Aí a Bíblia diz, ó glória, que Deus fala a Jeremias: assim eu não posso fazer. Só estou antecipando para você entender como fez esse oleiro. Por quê? Porque todo mundo sabe a história, que o vaso ele se quebrou, o oleiro reconstruiu. Só que aqui eu começo a te explicar uma coisa. Quando nós olhamos para o cenário de hoje, algumas pessoas dizem: pastor Gleidson, o Senhor é vaso. Algum diz para os senhores que estão aqui: o Senhor é vaso. Alguém diz que você que está aqui é vaso. Só que Deus não transforma ninguém em barro antes de passar pela peneira espiritual. Observe que, de acordo com a teologia sistemática, existe um homem chamado geólogo. Geólogo é alguém que estuda sobre a crosta terrestre, e o geólogo vai dizer que existem 200 tipos de barro, mas só presta outro. Aí a pergunta é: Deus quer qualquer um? Não. Deus só quer aquele que vai deixar ele mudar o seu caráter. Isso aqui é Bíblia. Observe, querido, a glória. Quando eu me entendo e percebo isso aqui, quando nós começamos a estudarmos acerca de uma preparação ou de uma construção de um vaso, percebemos que a primeira evidência é que o oleiro, ele vai até o barreiro, oh glória, e quando ele chega no barreiro, meus pastores, ele vai pegar o barro. Só que ele não pega o barro do jeito que está em seu estado bruto. Ele vai pegar a peneira, vai jogar o barro e vai começar a cessar. Perceba, o que é a peneira? É instrumento de movimento. Eu logo percebo que esta movimentação dolorosa que é causada dentro de mim e você, é Deus trabalhando no processo para tirar a impureza. Choramandarabia. Só que perceba, depois que o barro passa pela peneira, os
historiadores dizem que o barro ainda está com algo escondido no oculto. O que é que o oleiro vai fazer? Ele vai pegar o barro, vai pegar uma lona e vai jogar o barro. E depois ele pega um pouco de água, joga no barro e começa a amassar. Começa a pisar. Perceba, o barro está em estado bruto, sim ou não? O barro não está preparado para ir para a rota. Mas perceba que essa expressão de amassar aqui é um tratamento espiritual mais profundo para detectar no barro aquilo que a peneira não conseguiu retirar. Aí eu faço alusão aqui e uma expressão para você entender. Tem coisas que para você é pequeno, mas para Deus não passou pela peneira. Você precisa entender que Jeová quer limpar a mente, quer mudar o coração, quer mudar o caminhar, quer mudar o falar, quer mudar a vestimenta, quer transformar você por completo. E eu fiquei, finalizar agora 2 minutos. Porque é bética não, irmão. Que se você pegar uma peneira, jogar o barro, ó, parece que tudo já sumiu, sim ou não? Mas o oleiro conhece que está em oculto. Olha para seu irmão. Não é tempo de igreja que vai definir se você é vaso. O que vai definir que você é vaso é quando você olhar para dentro de você e entender que você precisa passar pelo processo rigoroso na mão de Deus. E se você não for lapidado, os pecados escondidos que passaram pela peneira, se coloca diante dele e confessa glória para que ele venha te usar na face da terra. Aí eu fiquei sem entender isso aqui, porque a peneira, o barro passa, mas quando joga na lona e joga água, eu já entendo que aí é Deus pisando e o Espírito Santo trabalhando. Oh glória, porque o oleiro na tipologia é quem? Acerca de tipo, quem entrou em uma sala teológica sabe, como se fala de tipo, está associada a tipologia. Então oleiro é a representatividade de Deus pisando para amassar o que está bruto ainda. E a água é o Espírito Santo que penetra no mais profundo do barro. Aí o que acontece aqui é que as pedras, os galhos e as raízes podres que estavam escondidas aparecem. Eu vou pegar de algum pregador aqui, minha esposa, pega no culto de alguém, diga para ele: você está passando pela peneira, isso aqui é profético. Isso aqui só quem vai ser pregador e pregadora. Diga: você está passando por um processo, mas Jeová ainda viu algo em você que precisa ser mudado. Não. Tem pessoas que pensam que a gente prega, que às vezes não discute com as coisas. Eu disse num debate teológico assim, ó. O pastor disse assim, ó: eu não brigo com minha esposa. Eu falei: briga, briguinha santa. Eu sou chato, terrível, pirracento, aquela pirracenta. E às vezes é você que não segura isso aqui. Ia jogar você no lixo, mas é para provar que te amo. Pego você no lixo, te lapido para fazer minha obra. Pergunta é: o que é que tinha neste cenário? Mas para frente a Bíblia vai dizer, senhores, que existia um lugar chamado Vale dos Filhos de Rinom, um lugar chamado Tofete. Era um aterro sanitário na cidade de Israel, em uma antiga cidade, aonde era o lixo. Então todo vaso quebrado, alguém chegava lá no lixo. Está quebrado, está rachado, está sem valor. E nesse lugar, os historiadores dizem que o fogo lá estava sempre aceso.
Porque os animais que estavam em estado de putrefação, e todos aqueles sacrifícios, Senhor glória, que eram adorados, as pessoas que adoravam os ídolos pagãos, eles jogavam os restos de animais lá. Aí eu entendi, ó glória, que Deus é diferente do homem. Enquanto eles pegavam o vaso para jogar no lixo, Jeová falou: não, eu pego do lixo, jogo no chão, jogo o Espírito Santo na alma, coloco o meu pé e levanto como arma para pegar minha palavra. Chora mandarábia. Jeová não vai descartar você. Alaia sépia. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem você será. Ele só precisa ter acesso à sua alma para fazer uma limpeza e por completo. Só você que acredita, levanta essa mão e manda glória para eles. Irá mandar a cera, Pai. Diga para seu irmão: você tem um valor, você tem utilidade. Diga: você é vaso. Diga: Deus não vai te perder. Você pode pecar, você pode se desviar, você pode se afastar, mas a Bíblia diz, Isaías 64 verso 4: como vaso, oh glória, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Perceba, o barro está na mão de quem? Está na mão de Deus. E se o barro está na mão de Deus, Jeová está trabalhando. E se está trabalhando, ninguém tira. Satanás não tira, principado não tira, bruxaria não tira, a sua carne não tira. Você está marcado pela mão do oleiro. Você é utilidade na obra de Deus.